Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar seu primeiro programa na calculadora HP Prime. Você já conhece a linguagem de programação da calculadora HP Prime? Ainda não conhece? Então essa será sua oportunidade de acompanhar passo a passo a construção de um pequeno programa. A ideia desse vídeo é familiarizar o espectador com a linguagem de programação HP Prime. Então fica comigo até no final desse vídeo que esse será o primeiro passo para você conhecer a linguagem de programação de alto nível da HP. Eu tenho certeza que você vai entender como é que funciona. A partir desse passo a passo, você já será capaz de criar programas para resolver questões de menor complexidade na área da engenharia. Em outros vídeos posteriores, eu vou então aumentando gradativamente o nível de complexidade da construção do programa para que você, espectador, possa acompanhar com mais tranquilidade. Se você ainda não me conhece, meu nome é Antônio Ricardo, eu sou especialista em engenharia de dutos pela PUC do Rio de Janeiro e meu hobby é desenvolver programas para a calculadora HP Prime. Eu já desenvolvi uma série de programas para a calculadora HP Prime, estão todos disponíveis para download no link contido na descrição desse vídeo. Então, qual o programa que a gente vai criar hoje? A gente vai criar um programinha para calcular o número de Reynolds e o fator de atrito de um determinado escoamento. O que é o número de Reynolds? O número de Reynolds é um parâmetro adimensional que determina se o meu escoamento é laminar, de transição ou turbulento. E com base nessa definição, o programa vai escolher a fórmula para calcular o fator de atrito. Então, o programa vai calcular essas duas variáveis, número de Reynolds e fator de atrito. Então, eu vou vir aqui para o meu catálogo de programas, em Shift Program, vou clicar aqui em função app, vou clicar em nova, vou dar o nome do meu programa, vou chamar ele de atrito. Ok, ok. Aqui dentro desse parênteses, eu vou colocar as minhas variáveis de entrada, que são os valores que eu vou precisar para calcular meu número de Reynolds e meu fator de atrito. Então, eu já começo aqui com a minha rugosidade absoluta, representada por essa letra. Depois, eu coloco a densidade do fluido, representado por esse caractere aqui. Agora, a velocidade de escoamento, representada pela letra V. O diâmetro da tubulação, representado pela letra D, e outro caractere, que é o μ, ou viscosidade absoluta do fluido. Então, são essas 5 variáveis de entrada. Né? Vamos lá, novamente. Então, rugosidade absoluta, densidade, velocidade de escoamento, diâmetro da tubulação e viscosidade absoluta. Então, abaixo de begin, eu vou jogar aqui o end lá para baixo. Esse end, ele significa o final do meu programa. Começo, begin, end, final. Depois do begin, eu vou escrever aqui local de variáveis locais. Local, espaço. Eu vou escrever aqui RE, que vai representar, então, meu número de Reynolds. E depois o F, que vai representar o meu fator de atrito. Só um momento. Eu vou clicar aqui em Shift e Caractere. Vou colocar aqui o ponto e vírgula para encerrar. Então são essas duas variáveis. RE representando o número de Reynolds e o F representando o fator de atrito. Ok. Venho mais para baixo, aqui no meu bloco de programação. E aqui eu posso colocar um case de restrição inicial. Por exemplo, para valores muito altos e muito baixos dessas variáveis aqui de entrada. Por exemplo, eu posso falar que a minha rugosidade absoluta ela pode ser zero? Sim, ela pode ser zero. Por exemplo, um tubo de plástico, a rugosidade absoluta é zero. O tubo é liso. Né? Ela pode ser menor que zero? Não, não pode ser menor que zero. Ela pode ser zero ou maior que zero. Ela tem que ser maior ou igual a zero. Então eu posso colocar um case aqui para restringir isso. Não é obrigatório isso no programa, mas é aconselhável. Em todo programa, você colocar case de restrições para as variáveis de entrada. Para não vir nenhum desavisado e colocar um número muito louco aqui e gerar um resultado maluco. Então, eu vou chamar aqui modelo, ramal, case, enter. Então, aqui eu vou colocar, se a minha rugosidade absoluta for menor que zero, então, vou jogar para baixo aqui, vou colar o end aqui na esquerda. O que vai acontecer? Né? Eu preciso de receber uma mensagem e preciso que meu programa pare. Resumindo, é isso. Então, eu vou chamar aqui em ES,
print. Novamente, aqui em caractere. Vou colocar aqui aspas, né? Todo texto que for aparecer na tela tem que estar entre aspas dentro do comando print. Aqui eu posso colocar assim, ó. A rugosidade absoluta precisa ser... Vou colocar aqui para... Na verdade, aqui para resumir um pouco, não ficar um texto muito longo, a rugosidade. Ela precisa ser o quê? Ela precisa ser maior ou igual a zero. Então eu coloco aqui, ó. Vou vir aqui em Shift 6, chamo maior ou igual a zero. E logo abaixo do print, eu vou colocar aqui esse bloco kill. Ou seja, vai matar o programa, vai encerrar o programa. Ele vai dar o print desse texto. Então, olha só o case. Se a rugosidade for menor que zero, então ele vai printar esse texto na tela e logo depois ele vai encerrar o programa. Da mesma maneira, eu coloco aqui, ó, embaixo. Se a rugosidade ela for maior que 3, por exemplo, que 3 milímetros para a rugosidade absoluta já é um valor alto, já é um duto bastante enferrujado. Então, vou colocar aqui. Se for maior que 3, então, vou colar aqui o end, à esquerda, novamente. Eu posso vir aqui e copiar agora, ó, né? Para mim poder agilizar. Coloca o cursor aqui no começo, Shift, Copy, Início, coloco o cursor aqui no final do kill, fim, ele seleciona, eu clico aqui em copiar, ele copia, eu venho aqui em Shift, Paste e colo. A rugosidade precisa ser o quê? Maior ou igual a zero? Não, nesse caso aqui não, né? Ela tem que ser menor ou igual a 3. Vou chamar aqui um menor ou igual a 3. Então, se a rugosidade for maior que 3, vai dar esse print na tela. A rugosidade precisa ser menor ou igual a 3 e vai encerrar o programa. Então, aqui, depois, end, encerrou esse bloco aqui, e defull end, encerra o case. O case é encerrado em defull e end. Eu não vou escrever um case todo para cada elemento aqui, dessas variáveis de entrada, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Mas estou demonstrando para vocês aqui que existe a necessidade de se fazer isso. É bom que se faça isso. É aconselhável que se faça. Agora eu posso, por exemplo, vir já para o cálculo, né? Eu posso já fazer o cálculo do número de Reynolds. Então eu simplesmente escrevo aqui, ó, RE, 2 ponto igual, vou vir aqui nos caracteres, 2 ponto, equal, igual, equal. Ele já escreveu aqui embaixo no cursor, né? Vocês podem ver aqui, ó, já está aqui, né? Aquilo que eu quero colocar. Clico em OK. Então, o que é o número de Reynolds? O número de Reynolds, ele vai ser a minha densidade vezes a velocidade de escoamento vezes o diâmetro dividido pela viscosidade. Novamente, caractere, ponto, vírgula. Toda vez que eu encerrar uma sentença, uma fórmula, eu tenho que colocar o ponto e vírgula. Por exemplo, aqui em print, ó, eu também preciso de colocar o ponto e vírgula. Senão ele vai acusar erro. Vou colocar aqui, ó, né? Ponto e vírgula. Aqui também a mesma coisa. Shift caractere. Ok. Então, eu escrevi meu programa até aqui. Tem como eu saber se tem algum erro no programa? Algum erro de escrita, no caso, no meu bloco de programação? Tem, eu clico em verificar. Então, ele está colocando que não tem nenhum erro. Novamente, eu vou te mostrar onde que fica. Fica aqui, ó, verificar. Então, é bom, à medida que eu for escrevendo o bloco de programação, eu ir verificando se não tem nenhum erro no programa. Por exemplo, pode faltar um ponto e vírgula lá em cima, né? Pode faltar alguma coisa. Então, escreve um pedaço e verifica, né? É a dica que eu sempre dou para quem está querendo iniciar na programação na calculadora. Aqui, no caso, eu estou escrevendo esse programa na calculadora, no meu celular. Eu tenho o aplicativo da calculadora no meu celular, mas para desenvolver os programas mais complexos, o ideal é usar o emulador da calculadora no notebook ou no seu computador e usar o teclado, né? Que aí vai ficar assim muito mais rápido para você escrever o programa.
Como esse programa aqui é um programinha pequeno, então dá para fazer aqui, na tela do celular. Então, eu escrevi aqui o número de Reynolds, e logo em seguida, eu vou colocar um outro bloco. Na verdade, aqui um ramal, né? Esse aqui, ó. If then else. Então, se o Reynolds, CRE, for menor ou igual a 2.300, vou colocar aqui. O que vai acontecer? O meu fator de atrito tem que ser calculado com a fórmula para fator de atrito de escoamento laminar. Né? Reynolds, de 2.300 para baixo, ele vai ser, então, um escoamento laminar. Então, aqui, se meu Reynolds for menor ou igual a 2.300, então, o meu fator de atrito, que é o F, 2 ponto igual, ele vai ser 64 dividido pelo número de Reynolds. 2 ponto igual. Se não for, se for maior, no caso, né, ele vai ser o quê? Ele vai ser, o meu fator de atrito tem que ser calculado pela fórmula de Colebrook-White, né, que é uma fórmula que vai atender o regime de escoamento hidraulicamente liso, de transição e o rugoso. Então eu venho aqui e eu vou escrever minha fórmula de Colebrook-White. No caso aqui eu já vou deixar escrito aqui F, né? Eu posso deixar escrito aqui assim, ó, a princípio. F, 2 ponto igual, a F. Coloco aqui, ponto e vírgula. Verifico, não tem nenhum erro. Mas não vai ser isso, F é igual a F. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou usar de um artifício aqui na vista do CAS. Vou vir aqui na vista do CAS e eu vou escrever minha fórmula aqui porque é mais fácil. Aqui eu escrevo minha fórmula como eu escrevo num papel, né, num caderno. E aí eu copio ela e quando eu colo ela no meu bloco de programação, ela vai ser colada, né, escrita de maneira unidimensional. Né? Então, só voltando aqui, tá o meu programa lá. Tá aqui meu programa. Vem para a vista do CAS. Aqui eu vou escrever que o F ele vai ser parênteses. Aqui eu vou pôr um quadrado. Aqui é 1 dividido por menos 0,87, que multiplica logaritmo natural. Aqui eu vou colocar a rugosidade, dividido por 3,7 vezes o diâmetro. Deixa eu colocar um D maiúsculo, no caso. Mais 2,51 dividido pelo número de Reynolds, que multiplica a raiz de F. Tá aqui. Agora vem um detalhe. Ó. Se eu for entrar com o valor da rugosidade em milímetros, meu diâmetro então tem que estar em milímetro aqui na fórmula. Né? Lá na fórmula do Reynolds, o meu diâmetro não pode estar em milímetro, ele tem que estar em metro. Né? Isso porque a minha densidade lá na fórmula de Reynolds está em quilograma por metro cúbico, a minha velocidade está em metro por segundo, e o meu diâmetro, consequentemente, ele precisa de estar, né, em metros para dar certo o cálculo. E aqui, na fórmula, como lá nas variáveis de entrada, eu vou definir que a minha rugosidade vai ser em milímetros, aqui o meu diâmetro, nessa fórmula aqui, tem que estar em milímetros. Então, eu venho e multiplico ele por 1000. Ou 1 vezes 10 à terceira. Beleza. Vou vir aqui no começo, jogo o cursor aqui para o começo, Shift Copy, início, fim, copiar. Posso dar ESC, sair daqui, da escrita dessa fórmula, volto para Shift Program, abro aqui. Agora, eu vou falar que o meu fator de atrito, ele vai ser, onde que está aqui agora, mais, vou fazer uma iteração, tá? Shift Paste, colo minha fórmula, vírgula. Qual a variável que eu vou calcular dentro da fórmula? É o F. Inclusive, deixa eu colocar aqui em minúsculo. Tem que ser sempre aqui, no caso, como eu determinei que ela vai ser em minúsculo, então aqui tem que ser em minúsculo. Deixa eu ver aqui, analisar. Diâmetro maiúsculo. O Reynolds está escrito certo. Então eu chamei o comando iterate, porque essa equação tem que ser resolvida por processo iterativo de cálculo. Porque eu tenho F dos dois lados. Eu tenho F na fórmula, aqui onde está o cursor,
eu tenho F aqui, ó. Onde está o F aqui, ó? Igual, né? Voltando aqui, ó, eu tenho o F aqui, né? E eu tenho também o F aqui na fórmula. Tá à esquerda, e tá antes do sinal de igual e depois. E esse depois, ele tá dentro de um logaritmo ainda por cima. Então, você nunca vai conseguir isolar isso. Beleza. Escrevi aqui, chamei o comando iterate, coloquei a fórmula escrita de maneira unidimensional, clico vírgula, agora eu escrevo a variável que vai ser feito o cálculo, que é f, coloco o valor inicial da iteração, posso pôr sempre 0.03, né, vírgula, a quantidade de iterações, posso pôr 13 iterações, não tem problema, verifico, não tem nenhum erro no programa. Então, uma coisa importante também é esse valor aqui, ó, o valor inicial, que é 0,03. Antônio, eu posso sempre começar a minha iteração para calcular o fator de atrito usando essa fórmula com esse valor de 0,03? Sim, você pode. Você pode fazer isso. Ok. Então aqui eu já tenho o cálculo do número de Reynolds, o cálculo do fator de atrito, e agora eu posso vir com a plotagem. Então aqui eu posso escrever, vou chamar aqui o plot, o print. Vou colocar aqui as aspas, espaço, e aqui eu coloco Reynolds. Opa, novamente aqui. Chama o comando, print. Ok, espaço, Reynolds. Dois pontos. Saio daqui de dentro da aspas, coloco mais. Venho aqui para string, chamo uma string. Aqui eu vou escrever assim, ó. O valor, aqui é o valor de qual variável que vai aparecer? RE, vírgula, 2, vírgula, 0. Volto aqui. Coloco ponto e vírgula. Verifico, não tem nenhum erro. Então, o que significa isso? Ele vai plotar aquilo que está entre aspas. Reynolds, dois pontos, mais string. Né? O que é string? String, ele vai mostrar o valor de RE que ele calculou aqui em cima. Né? 2, um número normal, né? Ele vai apresentar o número, né? E 0, nenhuma casa depois da vírgula. Da mesma maneira, eu posso vir aqui, vou chamar aqui o print novamente. Caractere, vem aqui, coloco as duas aspas, dou ok, volto, espaço, e aqui eu coloco atrito, né? Ou fator de atrito, vamos pôr assim, ó, fator de atrito, dois pontos, saio aqui de dentro, mais, novamente eu venho em string, aqui eu vou colocar f, vírgula, 2, e aqui eu posso pôr 4 casas depois da vírgula. 4. Pronto. Saio aqui de dentro, coloco aqui meu ponto e vírgula. Verifico. Tá pronto meu programinha. Já. Né? O que ficou faltando? Ficou faltando só o case de restrição englobando todas as variáveis de entrada. Aqui, ó. Eu não fiz isso aqui no vídeo para o vídeo não ficar muito longo. Vamos testar o programa? Vamos lá então. Então, ó, tá tudo aqui, ó, nenhum erro. Vou vir em CAS, então, quando eu fizer um programa de cálculo, para mim usar ele, eu vou usar ele sempre na vista do CAS. Né? Onde é a vista do CAS? Toda hora eu falo, ó, é aqui, ó. Aqui. Né? Vai estar escrito CAS. Como que eu sei que eu estou na vista do CAS? Vai aparecer CAS escrito aqui, ó. Tá? Então, eu estou na vista do CAS, eu vou vir aqui na caixa de ferramentas, aqui em utilização, vou chamar o meu programinha, e aqui eu vou lançar os valores, ó. Qual valor? É naquela sequência lá, ó. Rugosidade, eu posso pôr 0,26 milímetros, um tubo de ferro fundido. Depois, densidade, 998 kg por metro cúbico. Vamos pôr 999,1 kg metro cúbico. Depois, a velocidade de escoamento. Vou colocar 3 metros por segundo. Depois, o diâmetro da tubulação em metros. Vou colocar 100 milímetros, vamos supor. Então, 0,1 metro. E dou Enter. Né? Tá falando que tem algum erro de argumento. Não tem problema. Vamos voltar aqui. Vamos ver se ficou faltando. Ah, ficou faltando. Ficou faltando qual?
a viscosidade. Não tem problema, eu clico aqui e aqui realmente ficou faltando. Eu volto o cursor, vírgula, 1.138 vezes 10 a menos 3, que é a viscosidade da água para essa densidade aí de 999,1 kg/m3. Clico Enter. Tá lá. Né? Meu fator de atrito não deu certo. Ó, 200, meu Reynolds é esse, 263,383, não tem unidade. Vamos ver por que meu fator de atrito não deu certo. Ele voltou aqui, ó. Ele não considerou aquilo que eu escrevi antes. Né? Você viu que a calculadora fechou? Né? Não tem problema. Posso vir aqui para agilizar. Vem no meu outro programa aqui de fator de atrito e eu copio. Já está pronto aqui. Shift Copy, início. Vem para cá. Fim. Copia. CAS. Shift Program, atrito. Shift Paste. Aqui eu mudo esse valor aqui para rugosidade absoluta. Aquele outro E que estava escrito ali era de rugosidade relativa. Aqui é RE. Aqui é F. Está fazendo 10 iterações, já é o suficiente. Não tem problema. Já é o suficiente. Vamos... Ah, e tem um detalhe aqui. Está faltando aqui, ó, vezes o diâmetro. Vezes 1, vezes 10 a terceira. Que é transformando de metro para milímetro. Dados inválidos. Deixa eu verificar novamente. Aqui, achei. Pronto. Pronto. Ok. CAS. Clico aqui. Dou Enter. Tá lá, ó. Número de Reynolds, 263.383, sem nenhuma casa depois da vírgula. E meu fator de atrito com 4 casas depois da vírgula, conforme eu defini. E aí, pessoal? Gostaram do programa? Agora eu posso clicar Enter e aí ele sai do programa, né? Vamos testar um negócio aqui, ó. Se eu colocar a minha rugosidade, que é o que eu determinei aqui como sendo 4, será que o case de restrição vai funcionar? Ah lá, a rugosidade precisa ser menor ou igual a 3. Funciona. Volto aqui para 0.26, clico Enter. Enter novamente eu saio do programa, né? Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Gostaram do vídeo, pessoal? Quem gostou, deixa um like, me segue no canal e ativa o sininho para mais vídeos mostrando como funciona a programação da calculadora HP Prime. Um abraço, fui pessoal!